E aí, pessoal, bora lá para mais um vídeo, porque hoje eu vou falar de um livro que, assim, gente, Reparação, do Ian McEwan. É aquele livro, assim, que eu queria esquecer que eu li ele para poder ler de novo e ter a mesma sensação. Caramba, que livro fantástico, que livro lindo, gente. Eu tô apaixonada, simplesmente apaixonada. Tô panfletando ele pra todo mundo que eu conheço, falando pra ler, porque assim, eu particularmente achei incrível. Mas vamos lá, então, falar um pouco sobre a história desse livro, falar um pouco sobre a narrativa. Primeiro, como eu cheguei a esse livro, né? Como eu conheci ele? Ele é um livro relativamente antigo, a primeira impressão dele foi em 2002. Então, aí já faz 20 anos que ele foi lançado. E eu conheci esse livro pelo Instagram. Eu sigo alguns perfis de pessoas que falam sobre livros. E aí eu vi que a pessoa estava falando muito bem, tinha muitos comentários legais sobre o livro. Achei interessante e comprei. Porém, essa edição aqui que eu comprei, ela é usada, eu comprei na estante virtual. Porque a edição nova tá muito cara, tá tipo R$ 250, uma coisa assim. Mesmo assim é difícil de encontrar, não sei porquê, se não tá tendo mais impressões dele, se não tem editora que tá imprimindo, enfim, não sei. Mas tem na estante virtual vários deles, e o que eu comprei, particularmente, veio em perfeito estado, não tive problema algum. Vale muito a pena. Então vamos lá para a história. Começando, esse livro aqui vai retratar um romance psicológico. Então, o que acontece? A gente vai começar pelo ponto de vista da personagem principal, que é a Bryony. E o foco do livro, de certa forma, é esse desenvolvimento da Bryony. A passagem dela da infância para a vida adulta, dessa passagem mesmo, dessa transformação. Então, vai acontecer que a Bryony era uma criança inocente, ingênua, e até que certo dia, na casa dela, no que ela mora, ela vê uma cena inusitada na fonte do jardim, dela com o Rob, que é tipo, um amigo da família deles. E então ela vê essa cena e começa a desabrochar as sensações nela, sentimentos. E a partir daí a gente vai ter um início do livro. Porque como a Bryony ela vive ela tá passando por esse processo, ela é um pouco até cômico, mas ela não entende muito bem as coisas e ela acaba cometendo um crime que vai marcar a vida dela e de toda a família para todo sempre. E a partir daí, desse crime que ela comete, que o livro vai se desenrolar e contar mais detalhes e contar toda a história dela e da família. Então a gente tem aí a personagem, a Bryony, que seria a protagonista. A gente tem a Cecília, que é a irmã dela, a irmã mais velha. E o Rob, que é esse amigo da família no qual a Cecília tem um romance. Tem outros personagens também, tem o Leon, que é o outro irmão mais velho dela, tem a mãe e o pai, porém eles não são aí tão retratados quanto esses que eu falei, esses três que eu mencionei. A outra questão do livro é que a gente tem a Bryony como personagem principal, só que nem todo o capítulo é do ponto de vista dela. A gente tem vários capítulos do ponto de vista dela, porém a gente tem capítulos do ponto de vista da Cecília, do Rob, até da mãe dela, da Emily, enfim. Então não é só uma visão de livro, uma visão da história, são várias. E aí você determina qual que é mais sensata, quem tava pensando o que na hora. Enfim, então não é só uma narrativa assim linear pelo ponto de vista de uma determinada personagem. São vários personagens que têm o seu ponto de vista de determinado ato. Exemplo, a cena principal que é daí o start do livro, que é a cena da fonte. Tem, primeiramente, do ponto de vista da Bryony, tem do ponto de vista da Cecília, do Rob, enfim. Então aí vai ter essas nuances, essas questões. Outra informação também é que o livro tem pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. Então, tem bastante comentário sobre isso. O livro é dividido em três partes. A primeira parte se passa em 1935, então a gente tem aí a guerra, só que assim, o começo, assim, tipo, eu acho que tal pessoa acha que vai ter guerra, os militares estão chegando, enfim, um começo da guerra, uma ideia. Já na segunda parte é realmente quando a guerra começa e aí vai ter um ponto de vista mais aflorado e a guerra realmente acaba fazendo parte do livro. E na terceira parte aí já é um caso diferente.
Então, pessoal, eu acho que assim, é um livro que fala muito sobre culpa e perdão. É um livro que vai falar sobre descobrimento, sobre a passagem da infância para a vida adulta, da natureza da literatura, questões, tipo, até onde a literatura vai, qual é o seu poder, qual é o seu. é, Até onde ela leva as pessoas, o que ela pode causar com isso. O ato da Bryony, que foi um ato ingênuo, que foi um ato sem pensar, acabou transformando uma vida inteira, acabou desenrolando numa história complexa. Então eu acho assim, um livro com temas muito íntimos e muito reais e muito bem retratados também. É uma narrativa assim intensa, é uma narrativa delicada e muito detalhada. As frases do Ian, a maneira como ele descreve o livro, como ele narra mesmo, é extremamente detalhado, certo? Então é um livro assim, para quem gosta de ter aí uma descrição completa, tipo, ele vai descrever um ambiente, ele descreve completamente. A gente tem uma ideia, a gente consegue imaginar onde era a casa dela, a gente consegue imaginar as roupas dos personagens, um cômodo que eles entram. Então, como eu disse, é uma narrativa muito bem detalhada, muito delicada e muito real, de sentimentos reais e de histórias que a gente consegue perceber aí um fundamento por trás. Então, assim, sem dúvidas, ele é um livro que eu recomendo demais, eu tô apaixonada, de verdade. Sim, não conhecia o Ian, vi também que ele lançou um outro livro recentemente, já vou atrás dele, porque amei a maneira como ele escreve. Assim, espetacular, eu acho, pra quem gosta de literatura, pra quem gosta de romance, esse aqui é um prato cheio, realmente incrível, que vai falar de histórias e personagens muito bem desenvolvidos. Certo, pessoal? Então eu volto em breve para mais leituras.